Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ela. Vamos falar sobre a antagonista do filme One Piece, filme Red, vamos falar sobre a Uta. E cara, tem algumas coisas pra se comentar sobre ela, apesar do filme não ser canônico, né, a história, o ocorrido do filme não valeu. Mas tem alguns precedentes que, sim, são válidos para a obra principal, né? Algumas coisas podem nunca entrar na obra principal, essa que é a verdade, e algumas coisas o Oda deve mandar por SBS, né, a resposta. Mas, ainda assim, a gente tem algumas coisas para comentar aqui sobre essa personagem, e algumas coisas bem pesadas, inclusive, que o Oda pode ter pego umas referências bem bad vibes, aliás, sobre a Uta, tá? Então, vamos lá. Lembrando que agora a gente tem QR Code de Pix, tá? Quem quiser, quem puder, dá uma escaneada aí e faz um donate aí pra gente. Qualquer valor vai ajudar bastante aí o canal. Então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. A gente começa aqui então, primeiramente falando sobre as origens da Uta, né? A gente vê no início do filme, quando a Uta desafia o governo mundial e a marinha, que, cara, os Gorosei comentam sobre ela, né? Eles comentam que o Shanks tem uma filha. Isso por si só, eu acho bem errado. Eu acho um baita furo de roteiro. Pela seguinte situação, cara. Beleza, o Shanks não era um pirata Master Blaster famoso na época lá em que ele conheceu a Uta, né? Mas, parando pra pensar, tecnicamente a marinha já teria algum dado, com o passar do tempo, de que ele teria uma criança no bando dele, sabe? Da mesma forma como o governo mundial sabia que o Gold Roger tinha o Shanks no bando, sabe? Normal. Então, assim, eu acho meio bizarro, sabe? Que eles, por exemplo, saberiam que a Uta fez parte do bando, mas que em algum momento ela desceu, né? Deserdou, sei lá, foi pra algum lugar. No caso, eles nem sabiam da existência dela mesmo. Eles não tinham noção de que tinha uma criança no bando do Shanks, sabe? Em algum momento. É esquisito, é bem estranho essa situação aí. Realmente é algo muito atípico, sabe? Meio fora do padrão. Também vale comentar aqui sobre um dos Gorosei ali, que ele é o Gorosei que tem aquela espada, né? Que eu imagino que ele vai enfrentar talvez um dia o Zoro, né? Que ele tem ali um roupão, ele é bem diferente, né, dos outros Gorosei ali. Ele tem um arquétipo mais de monge ou algo assim, né? Um monge shintoísta, né? E acontece que esse Gorosei, ele faz um comentário pertinente sobre a Uta, né? Depois de comentar ali que ela é uma filha do Shanks e tal, né? Ele para pra pensar e ele comenta que talvez ela faça parte da família Figarland. Por que essa menção aqui é muito curiosa, né? Primeiramente porque essa família Figarland, ela não existe canonicamente na obra. Ela não existia até agora em One Piece, tá? Ela está sendo mencionada agora no filme. E a gente não tem nenhuma informação sobre essa família. Quem é que faz parte dela, sabe? Aparentemente é a Uta. Isso é tipo uma especulação por alta. A gente tá ouvindo um cara falar sobre. A gente não sabe realmente se ela é. Mas que família é essa? É uma família importante? Aparentemente sim. Ao ponto de um Gorosei mencionar, é uma família importante, né? Algo a ser comentado é que é tão importante que os outros Gorosei prontamente olharam pra ele diretamente nessa hora, né? Tipo, caraca, sério, né? Figarland? Estranho, né? Mas eles também tomaram uma medida muito esquisita logo na sequência. Um segundo depois, um outro Gorosei comenta sobre o Totti Música e eles entram em outro assunto e não falam mais nada. Tipo, cara, você percebe que eles, tipo assim, literalmente, olha como é que esse roteiro é desgraçado. Os caras fizeram uma menção importante de uma família importante na obra, que tá aparecendo agora nos 45 do segundo tempo, porque vale lembrar que o Oda tá encerrando as atividades de One Piece, né? Daqui a alguns anos vai acabar. Aparece essa família aí. Os caras mencionam essa família só de nome e muda de assunto. Do nada. Magicamente. Bizarro. Sério, o jeito como eles lidaram com algumas situações aqui no filme é bem deplorável. Isso fez o filme ser bem menos do que ele deveria ser, sabe? Ele poderia ser bem melhor. Bem melhor mesmo. E em vários pontos ele acaba pecando muito, como é o caso desse daqui. Mas bom, comentando mais sobre esses Figarland, né? Acontece, caras, que é o seguinte. Essa família aparentemente não é de Tenryubito, né? Pelo que o filme dá a entender. Porque se for, tem um outro furo gigantesco aí. Porque assim, a gente acompanha em One Piece como as pessoas sofrem
quando desafia o governo mundial. Todo mundo sofre pra cacete, né? Menos o Chapéu de Palha. O Ruffy foi o que menos sofreu, né? Tudo bem, ele sofreu lá quando deu um socão no Tenryubito, né? O Kizaru causou um grande transtorno, uma grande dor de cabeça e tal. Mas assim, o Shanks invadiu um navio pirata, saqueou esse navio pirata e dentro dos tesouros desse navio pirata tinha, supostamente, se o Gorosei lá acertou, né? Tinha uma descendente desses tais Figurelands. Cara, se essa galera fosse Tenryubito, eu acho que acho que o Shanks nem chegava a pegar essa Uta, né? Porque a galera já tinha caído em cima desses piratas aí na qual eles teriam saqueado aquele tesouro, né? Cara, não tem como, é regra de One Piece. Você se meteu com o Tenryubito, nem que seja sem querer, você vai pagar. Você não tem culpa, mas você vai pagar. A culpa não é sua, mas passou a ser, né? Basicamente é isso. Então, assim, curioso, né, cara? Por que ninguém fez nada com o Shanks, né, cara? Como é que ninguém sabe que o Shanks tá com um negócio desse? Se fosse realmente de uma família de Tenryobitos, acho que teria algum precedente e não tem. Então eu acho que tá tranquilo. Acho que uma outra família, uma outra nobreza mais abaixo dessa classe de Tenryobitos aí, tá? Pelo menos. Ninguém fez nada sobre isso, sabe? Bem bizarrão. Vale mencionar que depois, durante o filme, é explicado que a Uta, na verdade, é uma filha adotiva do Shanks, né? O Shanks encontrou ela no meio de um monte de tesouro lá, depois de roubar uma embarcação, e ela tava lá dentro de um baú, né? Guardada, entre aspas, né? Isso chama atenção, né? Porque pode ser que tenham colocado ela ali no baú para proteção, né? Porque estavam invadindo o navio, colocaram ela ali. Ou ainda ela era de fato um tesouro que estava sendo transportado. Ela era como é que fala? Um recurso humano importante, né? Que estava sendo transportado. Mas mesmo assim, independente do caso, é curioso, né? Que, poxa, é uma família que, sei lá, é meio importante demais, sabe? Ao ponto dos Gorosei até olharem ali, né? Com certo interesse, né? Uma certa curiosidade sobre isso. E sabe, dessa história não deu em nada. Pode ser que tenha uma continuação do filme no futuro. Pode ser que o Oda fale um SBS melhor essa história. Talvez o pessoal enche o saco, né, dele sobre isso. Também tem que ver se ele tá disposto a falar, né? Porque não sei se vocês sabem, mas o SBS é filtrado. Então tem muita informação ali que o Oda quer falar. Tem esse ponto também que é muito importante. Então ele pode só jogar isso aqui pra debaixo do tapete e você nunca mais vai ouvir falar na tal da família Figureland, beleza? Outra coisa a ser comentado também é sobre o design, né? A criação da personagem Uta, né? Por que o Oda criou essa personagem? O que ele estava pensando quando ele fez isso, né? Primeiro eu queria passar aqui minha mensagem de descontentamento sobre o visual da Uta. Que assim, beleza, a Uta ela é bonitona e tal, muito bem desenhada inclusive, mas uma coisa que me chamou a atenção aqui negativamente é sobre o lance das asas, né? Que, poxa, eles fizeram muito marketing com a Uta, com asinhas, né? E a gente sabe que as asas em One Piece é algo meio que muito importante, né? Que remete ao povo da lua, que veio pra cá, fez um escarcéu, aparentemente foram derrotados, né? Por uma galera no passado. Tem os descendentes deles, né? Tanto lá tinha, no caso, né, os descendentes da Headline, tem o povo do céu e tal. Toda essa história. E, poxa vida, no promocional parecia muito que ela era pra descender de alguma coisa assim. Mas eles foram pra um lado em que as asinhas eram só um detalhe lá que ela inventou no Uta World e é isso, né? Nem é de verdade, né? Só lá no mundo lá dos espíritos dela. Então assim, meio triste, né? Que eles pegaram uma coisa que poderia ser muito legal e desperdiçaram. Mais uma vez aqui mencionando que esse filme poderia ter sido muito melhor, né, cara? Com certeza. E esses detalhes que fazem o filme ser pior, né? Ele perde muito potencial com essas falhas que a gente vai acompanhando conforme a gente vai refletindo sobre o filme, sabe? Bem zoado. Também vale comentar aqui sobre o porquê que o Oda fez a Uta, né? Na verdade o Oda ele comenta, ele faz uma carta aberta sobre isso aí, ele fala sobre isso aí no site oficial, onde ele basicamente explica que ele parou para observar que todos os vilões anteriores de filmes eram senhores de idade com planos de mudança de hierarquia no mundo de One Piece, né? Vou citar aqui alguns exemplos, né? O Douglas Bullet,
o Gildo Tesouro, Chiqui Leão Dourado, Zephyr, né, o Z, né? Então assim, cara, todo mundo queria de alguma forma ali chacoalhar as estruturas do mundo de One Piece e depois ficar por cima da carne seca. E era tudo velho também, tudo um bando de senhor de idade já tinha uma certa idade. Então assim, porra, era um padrão, tá ligado? O Oda viu que ele tava padronizando muito essa parada, e aí então ele decidiu que ele queria fazer algo bem diferente, né? E dessa diferença veio a Uta, né? E algo a ser comentado sobre esse lance dele querer diferenciar ela é que ela realmente é diferente, tá? Depois eu vou falar mais sobre o lance dos objetivos da Uta no filme, mas ela já não tem o mesmo objetivo dos caras, né? Ela não queria dominar o mundo ou destruir o mundo pra criar um mundo novo. Ela queria, na verdade, a princípio, salvar as pessoas, né? Ela realmente tinha um objetivo nobre, né? Só que é aquilo, ela tinha, como é que fala? Boas intenções, né? Só que de boas intenções o inferno tá cheio, né? A gente sabe disso. Então, assim, bem interessante, cara. Ele fez uma antagonista, uma vilã, que se redime até no decorrer do filme, mas a princípio ela tem um objetivo nobre no início. Você acredita que ela tá fazendo a coisa certa, né? Bem interessante, bem interessante. Achei que ficou realmente ficou diferente. Se ele queria fazer algo diferente, realmente ela ficou bem diferentona aí em relação aos outros vilões, né? E também ela é a primeira mulher que é antagonista num filme, né? Também de One Piece, né? Falando inclusive sobre esse detalhe aí dela ser mulher, o Luffy não ataca ela diretamente em nenhum momento do filme, né? Não sei se vocês repararam, né? Ela até provoca ele pra puxar, ele chama ele pra mão ali, mas ele não cai, ele não cede à tentação ali e ele fica de boa, né? Também, claro, tem o fato de que o Luffy sabia que se ele desse uma porradona nela, né? Provavelmente iria matar ela, né? Mas assim, levando em conta que é o mesmo Luffy que deu um socão na Vivi lá em Arabasta, eu não sei se isso aí passaria realmente pela cabeça do Luffy, sabe? Eu acho que ele realmente não atacou ela mais pela questão de que eles eram amigos de infância, né? O Luffy tinha realmente uma grande consideração por ela. Então eu acho que ele não atacar ela é um respeito que ele tem a toda a história que eles tiveram no passado, sabe? Eu acho que, pelo menos assim, esse ponto de vista que eu criei aqui agora, eu acho que é mais bonito do que apenas, ele ia matar, ele viu que ia matar e ele não quis bater, sabe? Sei lá, não parece muito a cara do Luffy esse tipo de raciocínio, pelo menos a meu ver, acompanhando a obra principal. Enfim, também a gente tem que comentar aqui, né, sobre o objetivo da Uta, né, cara? E algumas curiosidades também sobre sobre esse objetivo dela, né? E aqui a gente meio que tá entrando na Deep Web. É quase um iceberg esse vídeo aqui, né? Porque agora a gente vai falar de um assunto mais polêmico, mais pesadão, né? Bom, como a gente viu aí no filme, a Uta, pra conseguir atingir os seus objetivos, ela precisou comer um cogumelo, né? Que era ali uma droga que deixava ela acordada por mais tempo, mas ao mesmo tempo ela também ficava ali com problemas mentais sérios, né? Ela ficava ali desorientada mentalmente. E não só isso, como ela eventualmente acabava morrendo. Ela se entorpecia de cogumelo até que aquela coisa acabava matando ela, né? E bom, isso aí tem um paralelo direto com casos famosos de artistas de todas as áreas, não só de música, tá? Mas de pintura, artistas de novela, de filmes e até músicos, obviamente, também, né? Principalmente músicos, que ficaram famosos por morrerem, por estarem viciados em alguma droga, né? Jimi Hendrix é um dos mais famosos que me vem à mente agora, né? Que eu gosto bastante das músicas do Jimi Hendrix. E, cara, tem outros aí da cultura pop mesmo, né? E tal. Teve aquela Amy... Como é que fala? Amy Whitehouse, acho que é assim que falava o nome dela. Que ela também se matou assim e tal. E esse negócio dela se destruir, né? Com esses cogumelos, pode ser uma alusão do Oda a esses eventos, sabe? Porque é estranhamente comum que artistas acabem morrendo por esse tipo de droga, como cocaína, heroína, esse tipo de coisa, sabe? E tem outra coisa também sobre isso, porque também pode ser uma crítica do Oda ao próprio sistema artístico como um todo, né? Porque não só a questão do mangaka lá no Japão, mas trabalhar com arte é uma coisa que puxa bastante, cara, porque você acaba criando uma bola de neve
onde você tem que entregar cada vez mais a sua arte, independente de qual seja. E às vezes você não tá no clima pra fazer isso, sabe? E isso faz com que algumas celebridades desse estilo acabem apelando para as drogas, por duas razões. Alguns apelam para relaxar, para descontrair, ou seja, usam drogas para controlar melhor suas emoções, seus sentimentos e tal. E alguns também usam drogas para ficarem mais alerta, passarem mais tempo acordado, terem mais produtividade, né? E aí você tem vários desses estilos aí. E a Uta foi uma dessas, inclusive, né? Porque o cogumelo fazia ela ficar acordada por mais tempo, ela conseguia exceder o limite de uso da sua Akuma no Mi, então ela podia ficar mais tempo acordada, né? Isso faz muito sentido aí com alguns artistas que usavam droga para ficarem mais pilhados e tal. Bem doido, cara, é uma história bem triste. Se você for parar pra pensar assim nesse ponto, é bem tristão mesmo, bem pesado. Mas talvez nada seja tão pesado quanto o plano da Uta, né? O plano em si dela era pesadão, mas tipo, pesadão mesmo. Basicamente o que a Uta queria fazer era uma espécie de... Não tem como falar de outra forma, não consigo ser tão suave. Ela queria fazer um arrebatamento. É isso que a Uta queria fazer. Ela tinha o poder de levar o espírito das pessoas para um outro plano, para uma outra realidade. E ela ia deixar as pessoas lá, ela ia dar tudo do bom e do melhor para aquelas pessoas, né? E ela ia ficar lá com eles até a morte. O que ia acontecer com eles depois da morte? Não sei, não faço ideia. Mas, a princípio ali, o plano dela era essa, né? Era aplacar o sofrimento das pessoas, levando eles para um outro plano, né? Pelo menos ali temporariamente, pelo máximo de tempo possível, que nem era muito, né? Mas era o suficiente ali pra ela... Enfim, né? A gente sabe que ela tava maluca também ali do cogumelo, né? Mas esse plano não era... Com certeza era um plano nível Cebolinha de qualidade. Com certeza era um plano desses. Mas era um plano que ela, na cabeça dela, era justo, né? Ela achava que tava fazendo o melhor pro mundo, pegando a alma das pessoas e largando lá em outra realidade, bem bizarrão. Só que, cara, esse negócio dela levar a alma das pessoas para um mundo dos espíritos, por assim dizer, né? Na verdade, pode ser uma referência do Oda a casos bem pesados. Bem pesadão, de seita, de culto e de suicídio em massa. Pois chegamos aí talvez na base, né, do iceberg. Por quê? Existe um evento que eu até cheguei a comentar rapidamente, né, na análise do filme, que é o caso do Jim Jones, né, que ele tinha ali o culto lá nos Estados Unidos, que era o culto do Templo do Povo, né, assim que comentam, se eu não me engano. E acontece, cara, que esse culto que ele fez, essa seita, né, ele prometia ali muitas coisas, né, levar as pessoas para o céu, né, fazer ali... meio que guiar as pessoas por um bom caminho e tal, e virou um Messias, né? A própria Uta vira um Messias, né? Ela se vê como Messias durante a história, né? A música dela, do Tot Música, também referencia isso, né? Como se ela fosse um Messias desesperado, né? Na defensiva, tentando destruir tudo, né? No fim das contas. E a gente vê aqui que isso tem muito a ver com o caso do Jim Jones. O Jim Jones, ele... depois que ele juntou uma galera na seita dele... ele acabou fazendo com que todas as pessoas, ou a maior parte das pessoas ali do culto, se matassem. E se matassem se envenenando. Sacou a referência? O pessoal ingeriu lá uma substância e inclusive as crianças receberam veneno, né? Os adultos deram veneno para as crianças ali e morreu uma galera, morreu muita gente. Foram mais de 900 pessoas, quase 1000 pessoas. Cara, que coisa absurda, sério, que coisa absurda. Curiosidade que o próprio Jim Jones não morreu de veneno, né? Ele se deu um tiro na cabeça, né? Acho que foi mais de um, na verdade. Não lembro agora, mas ele tentou se matar com um tiro na cabeça e conseguiu. Parabéns pra ele, né? Enfim. Então, assim, bem pesado. É bem pesado essa referência aqui. E o Jim Jones não é o primeiro, né? Ele não é o único culto autodestrutivo que a gente tem aí mundo afora, né? A gente sabe disso. Então, assim, bem pesado da onde o Oda pode ter tirado isso daqui. Claro, ele não comentou abertamente que ele se baseou nisso, pelo menos eu não vi em lugar nenhum. Talvez ele fale no SBS no futuro, isso aqui acho que ele pode falar, talvez ele pode comentar alguma coisa assim. E eu acharia muito legal se ele falasse, cara, porque com certeza, cara, é uma referência madura de respeito, bruto. É uma referência bruta, mano, muito brabo.
Mas enfim, essas aqui foram algumas curiosidades aqui que eu peguei sobre a Ulta, né? Talvez tenha mais alguma coisa aí que eu tenha deixado passar de irrelevante. Inclusive, comentem aí, né? Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!